o nosso convidado é o Jorge, é pai de uma jovem, no caso de Isabel, que está num processo de mudança de sexo, ou de transição de género, como lhe chamam. O Jorge, há pouco tempo, inclusive, deu uma entrevista à jornalista, à Marisa Antunes, a única jornalista em Portugal que claramente está a tentar alertar a população para aquilo que se está a passar, e está aqui hoje para falar connosco acerca do que acontece numa família e do que sente uma família que passa por uma situação destas. E eu gostava que o Jorge começasse por se apresentar e por nos falar de quem era ou quem é a Isabel, mas como é que era a Isabel antes disto e quando é que começou a ter a ideia, ou a abraçar a ideia de que podia ser um rapaz. Ok, em primeiro lugar agradeço este convite, é realmente um gosto estar aqui convosco hoje. E, portanto, durante algum tempo, eu começaria por dizer que durante algum tempo eu fui induzido eu e a mãe da minha filha, fomos induzidos pelos clínicos com quem tivemos contacto, numa direção de reconhecer que era possível fazer transição e, portanto, foi-nos passado uma ideia que o melhor que podíamos fazer à nossa filha era aceitar aquela transição e que havia elevados riscos dela fazer mal a ela própria se nós não o fizéssemos. E, portanto, durante 2 anos, ou se calhar 1 ano no máximo, nós sempre a questionar e sempre sendo bastante inquisidores com esses clínicos, mas porquê? Mas isto faz sentido? Mas o que nos diziam é sigam neste caminho que é o melhor. E depois há realmente aqui um momento em que nós percebemos que o mundo tinha mudado, que havia países muito mais evoluídos do que Portugal, que já tinham passado por isto e que já estavam no sentido contrário, e portanto começámos a perceber que tínhamos que mudar. E depois encontramos outros pais, e hoje em dia temos um movimento chamado Juventude em Transição, que agrega um conjunto de pais que têm exatamente o mesmo tipo de problemas, têm meninas ou meninos que estão exatamente nesta fase, e nós não tendo nada contra o processo, queremos é que ele seja o mais cientificamente acompanhado, mais razoavelmente acompanhado, e que não seja uma questão de doutrina, que é o que encontramos muitas das vezes, e portanto consigamos ter conversas muito mais abertas e muito mais transparentes entre todos nós. Só fazendo aqui noção, dando aqui nota, que efetivamente existe já um grupo em Portugal que agrega aqui um conjunto de pais. Ora bem, eu sou realmente pai de uma menina que hoje em dia já tem 19 anos, já é maior de idade e que fez a transição social. Portanto, hoje em dia ela identifica-se como um rapaz para os amigos, trata-se a si própria como um rapaz, apesar de no trato, na forma como se relaciona comigo, com os avós, é extremamente carinhosa, só convive com meninas, portanto, depois tem uma postura psicológica tradicional de uma menina. Veste-se como rapaz, corta o cabelo como rapaz, e só essas 2 alterações dão-lhe um aspecto de rapaz. Mas esta menina, que hoje em dia tem esta forma de estar, até aos 15 anos foi uma menina mesmo, portanto, com o cabelo comprido, uma menina muito gira, que habitualmente tinha os rapazes da sala com muitas paixonetas por ela, chegou a ter um namorado aos 15 anos, em que já ia à casa do namorado, foi escoteira, andou no colégio, portanto fez uma vida normalíssima como menina. E em cerca de 2020, no início da pandemia, ela tem ali um momento de algum sinal de doença mental, depressão e ataques de ansiedade, que é também uma coisa que começa a ser frequente nesta geração. Nós procurámos uma psiquiatra para fazer o acompanhamento. A estratégia foi uma medicação muito, muito forte.
que nós não concordámos, procurámos depois outra clínica para ajudar em tratar o tema. Portanto, tudo isto começa com um tema de saúde mental, com uma depressão, com ataques de ansiedade, e começa connosco a tentar encontrar um clínico que nos ajude a tratar essa questão. Depois mudamos para uma psiquiatra bastante até old school, portanto, alguém que achava que todo... E nessa altura a minha filha começa a falar que era não binária e que queria ser tratada por um nome que não fosse masculino nem feminino. Portanto, começa a verbalizar um conjunto de princípios que nós não conhecíamos, que nós não estávamos habituados e que também esta psiquiatra não se revia e achava que eram disparatados e que tentava, obviamente, não dar grande... Não sei exatamente, obviamente, não participava nas consultas, não sei o que acontecia, mas, portanto, há aqui realmente o surgimento, uma alteração, e começa com o não binário e não quer ter um nome nem masculino nem feminino. E, para nosso espanto, ela pede aos professores da escola, portanto, na altura ela saiu da escola privada e passou para uma escola pública. Estamos a falar há quantos anos, Jorge? Desculpe, só para nos situarmos, 2020 ou 2021 já? Estamos a falar há 3 anos atrás. Ok. Há 3 anos atrás. Tinha 16 no caso. Tinha 16 anos, exatamente. Portanto, frequentava uma escola pública, que é uma escola um bocadinho diferente, que é a Escola Artística António Arroio. Ui. E, portanto, os professores começam a tratá-la por um nome que ela escolheu. Portanto, logo com este pedido dela, de dizer que, portanto, que era não binária, ainda hoje os amigos dela dessa altura tratam-na pelo nome não binário que ela escolheu. Portanto, e há realmente aqui, numa altura de dúvida de um jovem, há logo uma aceitação, um reforço das suas ideias pela comunidade escolar. Para nós foi algo que nós ficámos bastante desagradados, porque nós não fomos consultados. Como é que, de repente, os professores começam a tratá-lo em sala de aula com o nome que ela criou sobre si próprio, reforçando a ideia de que, portanto, ela era alguém não binário. As coisas foram evoluindo e do não binário passou para ser eu sou um rapaz, eu afinal não sou uma rapariga, o género é um atributo que nos é dado à nascença e eu fui mal atribuído e, portanto, sou um rapaz, não sou uma rapariga. E por mais que nós disséssemos, mas isso não é possível, não, biologicamente tu és uma menina, portanto, este discurso começou-se a acentuar. Depois, numa crise relacionada com a depressão, ela vai ao Hospital da Estefânia, ao hospital público, e, portanto, ela fala com o médico, diz com os médicos que lá estavam, a dizer que, efetivamente, ela tinha uma questão de disforia e queria ser um rapaz. E, portanto, este é um momento de grande transição. Porquê? Porque os médicos partem do princípio que têm que ajudar a fazer esta transição, portanto, do género, detectámos aqui uma situação, chamam a Comissão de Proteção de Menores, pedem para ela ir a uma consulta de sexologia no Hospital Psiquiátrico de Lisboa e recomendam-lhe uma psiquiatra com esta orientação. Portanto, ela sai de uma psiquiatra mais old school e passa para uma psiquiatra de 20 e poucos anos, extremamente a dizer, é um rapaz, não tenho dúvidas nenhumas, é-lhe dada uma medicação fortíssima para a doença mental, de antidepressivos, o que eu acho que reduz de imediato a capacidade de discernimento da minha filha, não é? Porque ela está completamente, ainda há pouco usou a palavra droga, portanto nós sabemos que os antidepressivos têm mesmo um efeito químico no cérebro, não é? E, portanto, e começamos aqui uma nova jornada. Portanto, a ida a um hospital público, e até podíamos compreender que havia aqui, se houvesse uma disforia, se a disforia
fosse realmente diagnosticada, poderia haver aqui asa a isto acontecer, não é? Portanto, há aqui uma pequena evidência, portanto, a criança acha que está no sexo oposto, vamos fazer uma bateria de testes, vamos avaliar se efetivamente se isto existe ou não existe, e depois vamos agir em conformidade. Não aconteceu nada disto. Portanto, aqui há uma autodeterminação. Portanto, a minha filha diz, eu sou um rapaz, e o hospital diz, ok, temos aqui um caso moderno, vamos já tratar dele. Portanto, eu tive grandes discussões no bom sentido, não discussões duras, mas discussões mais de opinião, em que a psiquiatra dizia que era naturalíssimo ela ser um rapaz, e eu dizia, mas isso não é possível, como é que me está a convencer que... Eu mostrava-lhe, eu fiz coleções de fotografias da minha filha, e filha é altamente feminina, como é que me vem dizer? Nós sabemos que as disforias são as disforias conhecidas, as crianças desde muito cedo... Sim, primeira idade logo. Exato, é perfeitamente perceptível, não aconteceu nada disso. E, portanto, havia um desconforto muito grande da minha parte e da mãe da minha filha por todas estas circunstâncias, mas o problema agudiza-se mais, e esta é a parte que é muito importante percebermos, porque alguma coisa está verdadeiramente mal, que é quando ela vai, portanto, à consulta ao Hospital Psiquiátrico de Lisboa, no Júlio de Matos. E o que acontece é que quando ela chega na primeira consulta, há um polícia à porta, ela tem 16, 17 anos, é menor de idade, e eu sou impedido de acompanhar a minha filha à consulta. Portanto, eu fico cá fora e a minha filha entra sozinha para a consulta. Eu começo a disparatar com a senhora que me estava a atender, a dizer, desculpe lá, a minha filha é menor, eu não posso deixar a minha filha entrar numa consulta sem o meu acompanhamento. Ainda mais num tema destes. Como é que... Portanto, nós estamos a falar sobre mudança de sexo. Para fazer a mudança de sexo, o que se faz é, começa-se, é um processo que eu já vou falar mais um bocadinho, mais à frente, já vamos perceber, mas as crianças, portanto, que são menores de idade, são crianças que tomam fármacos que conseguem trazer as hormonas do sexo cruzado, do sexo oposto, alterando o comportamento hormonal do sexo daquela pessoa para procurar lhe dar o sexo oposto. Portanto, há um tratamento de choque hormonal permanente ao longo da vida, portanto, tem que ser tomado a vida toda, e depois, a seguir, pode haver cirurgias, remoção do peito, alteração da vagina. Portanto, uma criança de 16 anos entra num consultório médico para discutir isto com um clínico e o pai é impedido por um polícia para fazer parte desta conversa. Portanto, eu não sei como é que alguém responsável técnico de um hospital pode achar que isto é concebível. E assim, eu acho que a ideia que está subjacente a esta atitude é que os pais vão ser contra. Que os pais não vão colaborar. A primeira pergunta, a mais dura, é: e será que os pais não terão essa possibilidade, atendendo que os pais são os responsáveis dos filhos, de até se oporem? Mas vamos acreditar que os pais não se vão opor. Que era o nosso caso. Nós estávamos a acompanhar a nossa filha e estávamos a querer perceber o que é que se ia passar, como é que se ia passar, e estávamos a querer perceber se havia mesmo a disforia. Portanto, o nosso entendimento é: alguém vai fazer uns testes, alguém vai fazer análises, alguém vai fazer qualquer coisa, e, portanto, vai haver aqui um processo científico para dizer: há efetivamente aqui um tema qualquer e vamos ter que tratar, e até pode ser uma mudança de sexo. Mas estávamos à espera que houvesse um processo científico. Portanto, a primeira consulta... a minha filha, felizmente, disse-me: olha, não te inquietes com os senhores, eu vou entrar, vou fazer a primeira parte da consulta e vou-te chamar a seguir para tu falares com o médico. Portanto, ela entrou sozinha e a seguir chamou-me, veio-me cá fora chamar, e deixaram-me assistir à segunda parte da consulta. E a primeira consulta foi com o endocrinologista para tratar, então, da toma das hormonas. E, portanto, aquilo que o senhor me disse foi: olha, isto houve aqui um engano, porque primeiro tem que haver uma avaliação por um psiquiatra, e depois tem que haver uma avaliação independente
e depois então, se houver uma conclusão, é que vamos à endocrinologia. Portanto, não faz sentido nenhum começarmos por esta consulta, houve aqui um erro, vamos remarcar para corrigir a situação. E, efetivamente, mas depois eu aproveitei o momento para estar com o senhor, em frente da minha filha, fazer algumas perguntas, mas hormonas, isto é um tema de não reversibilidade, certo? Portanto, a toma de hormonas impede, não são reversíveis, portanto, se depois ela se arrepender, se achar que não era bem isto que queria, ela já não volta ao sítio onde estava. Pronto, e o que ele nos disse foi, a voz muitas vezes não volta, portanto, a voz das raparigas torna-se muito mais grave e isso não é reversível, e recomendou-nos também que, se ela quisesse, que poderia congelar alguns óvulos, porque também podia não ficar fértil, e se arrependesse no futuro, poderia ter os óvulos para usar num processo de fecundação extraordinário. Mas como é que uma miúda de 16, 17 anos entra sozinha para discutir estas temáticas? Ela não pode ter uma conta bancária, ela não pode conduzir um veículo automóvel, ela não pode votar, eleger um político. Portanto, nós reconhecemos que não há desenvolvimento cerebral, do córtex cerebral, para tomar decisões importantes. Depois, como é que nesta zona isto acontece desta forma? Pronto, a consulta acabou e viemos embora porque a consulta tinha sido mal marcada. E então marcam uma segunda consulta, a segunda era com uma psicóloga. Com a psicóloga, nós na altura já tínhamos tido uma conversa com a nossa filha e tínhamos combinado que achávamos que, independentemente de tudo, isto era um processo que tinha que ter um estado de maturidade bom da sua pessoa. Nós achávamos que mesmo que ela tivesse que fazer uma transição, essa transição só deveria acontecer com ela num estado de maturidade, de desenvolvimento mental. E então combinámos com ela e ela concordou connosco. Portanto, nós conseguimos ter o acordo da nossa filha em como, até ela terminar a faculdade, ela não ia fazer nada no sentido de fazer uma transição. Portanto, fez a transição social, cortou o cabelo e vestia-se como rapaz. Mas do ponto de vista de hormonas ou cirurgias, até terminar a faculdade, onde nós já acreditávamos que ela teria uma experiência de vida maior, portanto, iam passar uns anos que iam dar aqui uma bagagem até emocional maior. Também acreditávamos que o cérebro dela ia ter um desenvolvimento maior, e, portanto, nessa altura, ela estaria munida das ferramentas para tomar a decisão dela, e que agora era prematuro. Nós conseguimos convencê-la disto. E quando chegámos à consulta com esta psicóloga, de uma forma bastante empática, explicámos-lhe isto. Nós já temos este entendimento, portanto, a nossa filha estava presente, que confirmou, e, portanto, nós queremos suspender este processo e só queremos voltar a ele depois da faculdade. Portanto, vamos manter a transição social e estamos disponíveis para, quando ela acabar a faculdade, voltar a este processo. Aproveitámos mais uma vez o momento e a senhora disse-nos que as cirurgias não funcionavam, têm vindo a ser feitos nos serviços públicos nacionais um conjunto grande de cirurgias de alteração de sexo, mas efetivamente há um conjunto grande de problemas e do ponto de vista funcional, do ponto de vista sexual, não funcionam. Muitas das pessoas acabam por se transformar em eunucos, deixam de conseguir ter mesmo função sexual, portanto claramente acabou por ser uma ajuda, porque acabou por realmente acabou de mostrar ali que havia ali um conjunto de temas a evitar. Okay? E depois, o que é que aconteceu? Marcaram-nos mais outra consulta com, neste caso, uma clínica com um sexólogo. E, portanto, mais uma vez não deixaram entrar, entrou a minha filha sozinha, e depois, mais uma vez, a minha filha chamou-me no final da consulta. Quando eu entrei na consulta, o senhor disse: olha, a sua filha realmente é um rapaz. E eu disse: desculpe, mas como é que o senhor consegue perceber que é um rapaz? Bastou uma conversa e já percebi que realmente a sua filha é um rapaz. E aí a conversa foi uma discussão um bocadinho acesa, sempre muito delicada entre os dois, mas bastante tensa. Porque eu disse: olha, o senhor realmente é um clínico fantástico. Tenho pena não haver clínicos como o senhor na área do cancro,
porque de certeza que teríamos um desenvolvimento científico muito mais evoluído, porque o senhor, em 5 minutos de conversa, consegue perceber que uma criança não é de um sexo, é do outro, é realmente um feito. Ele disse, pois, mas eu tenho muita experiência nisto e realmente este é o caso. E depois eu disse, pois, mas olha, e portanto vamos tratar do processo para fazer a transição sexual. E eu disse, olha, não é bem assim, porque eu combinei com a minha filha que nós iríamos aguardar até ela ter um desenvolvimento mental superior, portanto só depois da faculdade é que ela própria quer fazer esse processo, colocará a hipótese de vir a fazer esse processo. E o senhor vira-se, o psiquiatra sexual vira-se para a minha filha e diz, tu não precisas de acatar as indicações do teu pai, tu tens 16 anos e a lei permite que a partir dos 16 anos tu és autónoma, tomas a decisão que tu queiras, nós só precisamos de um relatório de uma entidade, de uma terceira entidade, mas basta ir à psiquiatra X que ela passa até essa declaração, e nós, portanto, uma declaração que é independente, chama-se declaração independente, mas que é indicado quem é que é o não independente que vai passar a declaração. Exato, e que vai confirmar que de facto ela precisa disso. Vai confirmar, e portanto, e podes começar já o tratamento hormonal, e podes começar já. Pronto, felizmente nós tínhamos esse acordo. Efetivamente, eu disse que queria falar com o diretor clínico, porque achava que não havia nada de científico naquela abordagem. Portanto, eu sou uma pessoa muito técnica e, portanto, eu não vi um pingo de ciência naquela conversa, naquela abordagem. Portanto, aquilo foi completamente empírico e foi completamente doutrinal. Portanto, é assim e vai seguir este caminho. E, portanto... Diga-me só uma coisa, eu acho que percebi na entrevista que tinha dado que a sua filha tinha sido diagnosticada com espectro de autismo, certo? Não. Não, então não é sua. Não. A minha filha realmente tinha e felizmente hoje está muito melhor, depressão e ataques de ansiedade. Okay. Portanto, também um espectro, e efetivamente hoje em dia, quando leio, depois tentei saber um bocadinho mais sobre este fenómeno, e efetivamente o que encontro é, o que se percebe é que uma correlação muito grande entre estas situações e situação de doença psiquiátrica. Sim. Síndrome de borderline, depressões profundas, certo. Autismo. Sim, normalmente a maior parte dos miúdos estão nesses espectros e sofrem desses problemas. E portanto, isso deixou-me bastante incomodado, mesmo revoltado, como é que era possível este tipo de orientação, facilitismo, mais do que facilitismo, era mesmo uma orientação. Felizmente connosco, e até hoje, não sei como é que vai ser o futuro, mas até hoje nós conseguimos estabelecer este acordo e, portanto, e por isto, portanto, e eu queria deixar este ponto muito claro. Obviamente que nós não temos certezas de nada, nós achamos, consideramos que tudo isto é um disparate gigante, mas obviamente que os nossos filhos são donos da sua vida, são decisões que vão ser eles que vão ter que tomar. Nós, o mais que conseguimos fazer é recomendar, portanto, eles são maiores de idade e a nossa esperança é que a educação que demos até agora, os princípios que lhes passamos, os permitam conseguir perceber o que é verdade, o que é que não é, e o caminho que queiram seguir. Portanto, nós não conseguimos fazer mais do que isto. Portanto, obviamente que continuamos a procurar passar-lhe a nossa visão, temos procurado muito ler mais sobre o assunto, perceber o que é que se passa, para sermos realmente um interlocutor informado, porque... Não sei se tem noção, mas na internet, o TikTok, os algoritmos das redes sociais fazem reinforcement deste tipo de ideias. Portanto, o miúdo que começa a ver vídeos sobre estes temas passa a ser bombardeado por volumes infindáveis dos melhores vídeos. Portanto, há aqui um fenómeno e há uma correlação muito interessante que é, não há ninguém que tenha este fenómeno que não tenha acesso à internet. Portanto, nos países que não há acesso à internet, portanto, as crianças que não têm acesso à internet nunca têm este tipo de situação.
Portanto, é nitidamente uma situação muito correlacionada com o acesso à internet e com os conteúdos que os nossos jovens hoje em dia são bombardeados, e que todos nós temos noção, e que eu acho que todos nós pais temos uma grande dificuldade em conseguir conhecer, saber o que é que eles veem. Portanto, eles estão no seu telemóvel e estão a ver conteúdos que nós não sabemos e portanto, estão a ser vinculados com ideias que são mensagens e que são muito bem montadas e que são campanhas e que hoje em dia ainda têm, obviamente que eu percebo que há aqui interesses financeiros óbvios, existem empresas a montar clínicas de mudança de sexo, existem empresas a montar, portanto, há alguns psicólogos com clínicas cheíssimas com doentes deste género, portanto, criou-se aqui uma nova patologia, digamos assim, sim. Que ainda por cima se tirou de doença, portanto, a Organização Mundial de Saúde acabou por não classificar como doença, não é? Deu-lhe uma classificação ali a meio termo. Portanto, passou de disforia de género a incongruência de género, mas continua a constar do Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais só por um simples factor. Porque eles sabem que até ao fim da vida eles precisam de acompanhamento psiquiátrico e de medicação. Não é? Certo. E como eles até ao fim da vida precisam disso, eles salvaguardam que se mantenha no manual de diagnósticos para poderem ter apoios relativamente aos tratamentos. Certo. Portanto, é isso que passa neste momento, mas o lobby do arco-íris, não é? Conseguiu de facto que ficasse escrito que não é uma doença, é uma incongruência, mas precisam desse acompanhamento e, portanto, têm que ser apoiados, não é? Certo. Infelizmente. São mais 2 pontos que me parecem muito relevantes, que é, eu não tenho nenhum tema, e apesar de não ter nenhuma evidência sobre a orientação sexual da minha filha, eu não tenho nenhum tema com a orientação sexual da minha filha. Portanto, isto não é um tema de orientação sexual. É meramente um tema de alguém poder achar que através de um conjunto de cirurgias e um conjunto de químicos consegue viver uma vida de um sexo a quem não pertence. Portanto, é quase uma promessa que é feita a crianças e que eles acreditam e acham que, por desconhecimento, por serem crianças, acreditam, como acreditavam durante anos no Pai Natal, que vai ser possível terem a vida de um rapaz, que vão poder ser tratados como um rapaz e portanto, há alguém que lhes vendeu esta ideia. Há alguém que lhes disse que podiam viver uma vida que é impossível. E isto não tem nada a ver. E depois, isto é colado à ideia de quem é contra os trans, portanto, os transgêneros, é contra a homossexualidade e alguém que gosta de pessoas do mesmo sexo. Isso não é verdade. São coisas distintas. E temos que tratar cada uma das coisas. Desculpe, Marilena. Completamente distintas. Isso, e não podemos pôr, e depois cria-se quase a ideia, se tu és contra as crianças que estão a dizer que são do outro género, tu és contra as pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Isso não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, e os meus amigos e as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que essa não é a minha visão. Agora, quando a minha filha de repente acha que através de um conjunto de cirurgias e de um conjunto de alterações, alguém que sempre foi uma menina agora pode ser um rapaz e ter uma vida como um rapaz, eu acho que é estar a viver uma ilusão e a estar à procura de uma coisa que ela nunca vai conseguir atingir, porque não existe. E isso é verdadeiramente aquilo que me incomoda, é estar a deixar a minha filha seguir uma estrada que é uma estrada sem rumo, é uma estrada que não a vai levar ao sítio que ela quer levar. E quando eu lhe pergunto porquê, ela diz porque eu sinto melhor assim. E porque eu sinto melhor tratada com estes pronomes e porque eu sinto melhor tratada sendo um rapaz. Portanto, não há uma justificação melhor do que isto. Eu sinto melhor assim. Mas se lhe perguntar o que é um rapaz, já experimentou? Ela alguma vez lhe respondeu? É assim, eu depois comecei, e mesmo por aquilo que fui lendo, comecei a deixar de tratar como rapaz e passei a tratar como homem. E como homem já não é tão agradável. Portanto, um rapaz é uma coisa agradável. E depois comecei a dizer, olha, eu também acho que tu tens de ser uma pessoa verdadeira.
acho que tu não podes viver numa mentira. Tu não te podes apresentar às pessoas como rapaz. Porque isso é começares uma apresentação numa mentira, não é? Tu tens que começar a dizer que és transexual, portanto, que também não é tão agradável. Portanto, tu tens, quando conheces novas pessoas, quando chegas a um novo grupo, deves dizer: o meu nome é X e eu sou transexual. E sabe que isto não acontece? Portanto, o que acontece, na verdade, é sempre que ela chega a um novo grupo, ela apresenta-se como um rapaz. Ela não diz ela diz que é um rapaz. Portanto, como é que é legítimo nós incutirmos nos nossos filhos começarem a vida com uma mentira? Com dizer... portanto, faz sentido eu apresentar-me como uma coisa que eu não sou? Quer dizer, é logo ao princípio, acho eu, do ponto de vista ético. Portanto, eu acho que eu não fiz essa pergunta, ou se calhar já fiz e não me recordo propriamente, mas a ideia que eu tenho para ela, um rapaz, é realmente aquela ambição de alguém mais aceito socialmente, alguém que tem mais sucesso. Havia uma altura que ela me dizia isso: os rapazes têm muito maior possibilidade de ascensão social, os melhores empregos são para os rapazes. Ela vinha um bocadinho com essa conversa. No princípio era muito essa conversa. O feminismo a causar as suas vítimas. Jorge, eu gostava só de lhe fazer uma pergunta, porque quando mencionou as redes sociais, todos nós sabemos que, de facto, naquela altura da pandemia, e foi quando explodiram os casos em Portugal, isso. Além de nos filmes, nas séries, em tudo aquilo que eles veem nas escolas, porque é assim, ok, eles têm a internet, certo? Eles vão à internet e eles veem aquilo que o Jorge disse, mas depois eles chegam à escola e acontece aquilo que aconteceu na Antónia Rui, eles têm uma afirmação por parte da escola. Isso. Ou seja, eles não têm ninguém, tirando os pais, que depois são diabolizados por todos, não é? Eles não têm ninguém que lhes diga: olha, o caminho não é por aí, não é? São só os pais que, coitados, acabam por tentar trazê-los de volta à realidade. Mas aquilo que eu ia dizer concorda que, tendo esses conteúdos na internet e tendo acesso a eles sem sequer procurarem, porque é como diz o algoritmo depois vai-lhe sugerindo, quando chegam à escola e têm professores a validar, professores à revelia dos pais, a tratá-los pelo nome que eles querem, não acha que isso só contribui para que eles fiquem cada vez mais confusos? Isso. E cada vez mais convencidos que, de facto, podem ser aquilo que não são? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E repara uma coisa, eu no outro dia ouvia e conversava neste âmbito com um diretor do agrupamento escolar que me dizia que teve que pôr um limite do número de vezes que os miúdos podiam mudar de nome. Porque num dia era um nome, passado 2 semanas era outro nome porque mudou de opinião e a escola mudava. Estamos a falar de Portugal, Jorge. Esclareça só quem nos está a ouvir. Estamos a falar de Portugal, certo? Portugal, estamos a falar de Portugal. É uma escola em Lisboa. O senhor, que era e é diretor do agrupamento escolar, dizia: eu tive que dizer, só podem trocar de nome uma vez por mês. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Pois. Portanto, o miúdo hoje, e eu tenho uma declaração de António Arroio, um certificado para abrir uma conta bancária em como a minha filha era estudante, em que eles meteram o nome que ela autodeterminou-se para si própria. Quando ele levou o cartão de cidadão e levei a declaração, o banco não me aceitou a declaração oficial da escola, porque o nome não existe, porque aquela pessoa não existe. Como é que uma escola passa uma declaração, certificado de matrícula, com o nome que a miúda disse? Portanto, não sei se está a ver bem onde é que nós estamos. E eu não sei como é que alguém pode achar que isto é ser moderno. Quer dizer, isto não é de ser moderno. Isto é o fim da macacada. É uma coisa nunca vista, não é? Quer dizer, a minha filha está a estudar no estrangeiro e eu precisava de uma declaração em inglês passada. Porque a escola disse: nós não passamos declaração em inglês. Portanto, para um aluno poder estudar fora, não podem escrever um documento em inglês, porque a língua oficial do nosso país é o português e todos os documentos das escolas saem em português. Nem sequer era um mail informal até. E, portanto, nós estamos habituados, todos nós, a que a escola seja uma coisa muito formal, muito rígida, com regras muito próprias.
Como é que é possível que depois haja este nível de agora nós mudamos o nome porque o menino disse? Eu acho que as pessoas, e é isto que eu tenho encontrado na sociedade em geral, e eu acho que é isto que é importante nós chamarmos a atenção, é o que se está a passar nas escolas, à revelia dos pais, é uma coisa mesmo fora de tudo, fora de controle. Não é, nós não somos pais retrógrados que estamos contra. Não, nós somos pais informados, somos pais que estamos disponíveis para aceitar coisas que sejam científicas, coisas que sejam médicas, coisas que sejam evidências. Não estamos disponíveis para aceitar coisas porque o menino disse que eu agora sou outra coisa diferente e devido a isso vamos fazer cirurgias, vamos dar medicamentos, vamos remover peitos, portanto, tecido completamente são, vamos cortar, retirar, depois os mamilos não ficam no mesmo sítio, porque obviamente o peito das senhoras é alto, e depois os mamilos ficam no meio, no peito, portanto, para tirar os peitos. Está tudo maluco, porque o menino disse. Portanto, entramos num caminho que eu acho que precisamos todos de parar um bocadinho. E depois a Maria Helena também referiu uma coisa, que é os cancelamentos. De repente, alguém que está sentado em posições, especialmente na comunicação social, impede a saída de artigos a falar disto, que é, mais uma vez, quer dizer, vivemos numa democracia, lutamos pela democracia, mas não vivemos em democracia. Porque quando queremos expor estas ideias, as outras pessoas que sempre proclamaram pela democracia, não é? Porque muitas destas ideias vêm associadas a zonas de grande democracia, e depois, quando alguém tem uma ideia contrária, essa ideia é cancelada. Sempre que se tenta pôr uma notícia na rua, ela é cancelada, é vetada. E depois, claro, porque depois há princípios economicistas, etc., que regem tudo isto e que fazem com que as pessoas tenham receio e não possam realmente falar. Mas reparem uma coisa, não estamos a falar, é isto que é. Eu acho que nós temos que pôr a dúvida. A ciência nasce da dúvida. Qualquer cientista que tem uma teoria tem que ter a capacidade de aceitar as dúvidas dos outros sobre a sua própria teoria. E a evolução científica fez-se ao longo dos últimos dos últimos séculos através da colocação da dúvida. Portanto, a única coisa que eu reclamo aqui é dúvida. É podermos dizer, isto está bem? Pois, mas Jorge, veja uma coisa, costumam dizer-nos que Portugal está, não é, muito bem em termos da modernidade, não é? Somos muito modernos. Mas a verdade é que o celeiro onde isso começou está a abandonar essa forma de tratamento, certo? O tratamento afirmativo do género, para menores de idade, principalmente, não é? A Suécia já o fez, a Noruega já o fez, a França também está a fazer isso, a Inglaterra fez isso depois da saída do Cast Report. Ou seja, todos os países, não é, que embarcaram nesse barco há mais anos estão a abandonar a prática, certo? Porque realmente já se chegaram à conclusão, através de estudos científicos, que são mais práticas. Até porque, por exemplo, a Inglaterra, eu acho que o Jorge deve saber, está a lidar neste momento com um processo movido por mil jovens arrependidos pela transição, que estão a processar o Estado, a clínica Tavistock que já fechou, e os profissionais de saúde que os encaminharam para a mutilação genital, porque eles são autênticos eunucos neste momento. Não é? Então, Portugal, que tem o mesmo acesso, eu acho que toda a gente que está em lugares de poder neste país tem até muito mais acesso do que aquele que eu tenho, que o Jorge tem, que a Marisa Antunes, por exemplo, tem, e que outras pessoas têm, quando querem informar-se de facto aos documentos e a tudo aquilo que tem vindo a ser divulgado. A minha questão é, será que nós vamos continuar cá em Portugal à espera para só daqui a 20 anos arrepiarmos caminho quando tivermos já uma geração de miúdos mutilados? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que este tema tem sido muito bem vendido por quem não tem a mesma visão de nós, não é? Portanto,
E eu acho que mesmo as áreas políticas, os nossos decisores políticos, eu acho que ainda não tiveram disponibilidade mental para ouvir as pessoas certas. E obviamente, todo este cancelamento, toda esta movimentação, eu acho que tem ido nesse sentido, de evitar efetivamente que a opinião pública seja informada, que a opinião pública saiba exatamente aquilo que se está a passar. E eu tenho esperança que efetivamente as coisas comecem a mudar. Independentemente de tudo, as alterações nos Estados Unidos que estão a ocorrer desde as últimas eleições presidenciais também tocam um bocadinho neste tema. Também a nova administração tem uma visão contrária a este tema, não é? A favorecer este tema. Eu acredito que isso até possa ser negativo, porque vai haver vitimização e agora estão a perseguir-nos, mas por outro lado também mostra que já existem algumas zonas políticas, quer dizer, cada vez mais zonas políticas, e neste momento há realmente uma grande, enquanto isso que aconteceu nos países nórdicos, na Inglaterra e na França, não tem uma exposição mediática forte em Portugal, aquilo que se está a passar nos Estados Unidos tem uma exposição mediática muito intensa. Agora, se nós aquilo que assistimos à televisão é coitadinhos, e agora o que é que lhes vai acontecer? Portanto, há aqui um processo de vitimização e não há capacidade de ir ao fundo do problema e perceber. Porque, do meu ponto de vista, efetivamente, eu acho que há aqui muito pouco de razoabilidade, de como é que nós podemos, na mudança de sexo, e até considerando que pode haver mudança de sexo por um motivo forte, como é que nós deixamos que a decisão seja do miúdo? Como é que pode ser o miúdo a decidir que ele não está no género certo? E isto é realmente aquilo que é utilizado pelos médicos para disputar o processo de mudança de sexo. Quer dizer, este pequeno passo, e depois a aceleração que é feita a seguir ao miúdo dizer afinal eu estou no sexo errado, ele toma a decisão aos 10, 15... 14, 13, à idade que for, sim. A escola desculpe. Pode ser mais cedo, a partir do... Pode ser até mais cedo. Exato. Como é que isto é possível? Quer dizer, que falta de razoabilidade, que falta de... Como é que isto é possível? Quer dizer, e ninguém olhar para isto, quer dizer, estamos todos a dormir, a não ser os pais. A Maria Helena disse há pouco, não é? Obviamente os pais que sentem isto na pele, obviamente que têm aqui uma atitude um bocadinho de se interrogarem a si próprio. Isto é mesmo assim? Isto faz sentido? Eles são médicos, mas isto está bem. E, portanto, eu acho que os políticos ainda não olharam para isto com olhos de ver. Espero que comecem a olhar, não sei. Eu espero que eles comecem rapidamente, porque não é por falta de aviso, inclusive eu e mais pessoas já fomos várias vezes ouvidos na Assembleia da República, não é? Estamos fartos de alertar para isso, mas nós sabemos perfeitamente que isto são ordens vindas de Bruxelas, não é? Nós sabemos de onde é que isto vem tudo, infelizmente, mas claramente nós não podemos pôr as nossas crianças e os nossos jovens em risco por causa de diretrizes de gente que claramente deve querer muito diminuir a população, então já não basta tudo aquilo que existe para o fazer, ainda é preciso também mutilar os miúdos e torná-los pronto. Eu se continuo a falar muitas vezes estas palavras, eles depois acabam por nos censurar a live. Mas eu ia dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade, e o Jorge certamente já ouviu muitos pais a dizer mas isso agora é moderno, isso agora é assim, não é? Nós estávamos a falar sobre isso. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu tenho muita dificuldade quando ouço pais a dizer eu quero é que o meu filho seja feliz. Já ouviu isso de certeza absoluta, não é? Isso, sim. Eu quero é que o meu filho seja feliz. E eu pergunto-me como é que um jovem que vai ficar a vida inteira dependente de drogas, que têm, sim, contraindicações terríveis. É só irem ler o que existe sobre isso, não é? Mas têm contraindicações terríveis. E depois, por exemplo, uma menina que começa a tomar hormonas do outro sexo, aquilo que vai acontecer é que o próprio aparelho reprodutor dela, dentro dela, ele começa a mirrar. Eu vou usar palavras que as pessoas todas consigam perceber. Começa a mirrar e começa a causar dores semelhantes às dores da endometriose.
e depois elas têm mesmo que retirar aquilo, que aquilo à medida que se seca, que resseca, por causa das hormonas masculinas que está a tomar, aquilo causa-lhe dores insuportáveis. Então tem que remover os órgãos reprodutores, certo? Ovários, útero, tem que sair tudo. Por isso é que eles aconselham logo, veja, eles próprios têm receio que a pessoa mais à frente se arrependa e depois nem vai ter como ter filhos, não é? Sim. E depois, quando entram na parte das cirurgias, a zona em que é feita a cirurgia, e todos nós sabemos onde é que é, não é? A faloplastia e a vaginoplastia. A faloplastia, sim, e a vaginoplastia, é isso. A zona onde é que é, fica completamente insensível. Aqueles miúdos nunca na vida vão saber o que é ter prazer sexual, por exemplo. Uhum. E como é que alguém acha que um miúdo que enverede por esse caminho vai ser feliz? E aqui eu deixo muito claro, e o Jorge também já o fez e agradeço-lhe por isso, nós não estamos a falar aqui de pessoas que nascem com um transtorno da sexualidade, disforia de género, o que quiserem chamar-lhe, certo? Sim. Que claramente é um transtorno mental, eles não aceitam o seu próprio corpo como ele é e podem fazer mal a eles próprios, não é? Porque não aceitam de forma nenhuma, mas nós já fomos o país modelo no tratamento dessas pessoas, que eram acompanhados desde que se manifestavam os sintomas, ou seja, cedíssimo, não era ali pelos 12, 13, 14, não, era muito mais cedo, mas depois eram acompanhados até à idade adulta e depois é que tomavam decisões, aí sim, informadas. Isso. E o mais incrível é que os resultados que nós temos é que a maior parte das pessoas que eram pouquíssimas, diga-se de passagem, é 0,01%, portanto é algo assim muito, muito raro. Mesmo assim, essas raras pessoas que sofriam desse transtorno, quando chegavam à idade em que podiam decidir realmente o que é que faziam, eram ainda mais raras aquelas que optavam pelas cirurgias, não é? Os homens continuavam a vestir-se de mulheres, as mulheres vestiam-se de homens, pareciam, não é? Alteravam-se a sua fisionomia exterior, que é o que fazem as hormonas, não é? Mas não avançavam para as operações. E eu conheço cirurgiões que trabalharam com essas pessoas, a quem essas pessoas ainda hoje agradecem o acompanhamento que tiveram. No entanto, elas continuam a ser acompanhadas até ao fim da vida delas. Não é? Porque é um problema mental. É um transtorno. E nós não estamos a falar dessas pessoas. Isso. Porque, como disse o Jorge, as pessoas adultas são livres para fazerem aquilo que quiserem e nós não estamos aqui para estar a julgar essas pessoas, porque não nos compete a nós fazer isso. Isso mesmo. Mas, e eu concordo plenamente consigo, aliás, é isso que me leva a estar nesta batalha, não é? Crianças. Miúdos incapazes de tomar decisões a longo prazo porque ainda não têm realmente o córtex pré-frontal totalmente definido para o fazer. Porque é que se pressionam estes miúdos a avançar para uma coisa destas? Não sei se o Jorge já pensou alguma vez nisso, tem alguma ideia do porquê que isto está a ser feito? Não, eu ainda há pouco aflorei um bocadinho essa temática, porque isso é o que mais me inquieta, não é? É tentar perceber porquê, não é? Porquê? O que é que alguém pode ganhar em produzir isto, não é? Porque nota-se claramente que há aqui um marketing, há aqui um conjunto de atividades de comunicação que levam a este ponto. E falámos há pouco sobre isso, a aceitação na escola. Portanto, há aqui um conjunto de reforço desta ideologia que efetivamente leva a que um miúdo que não se esteja a sentir bem e que é perfeitamente natural na adolescência... Sim, que tenha dúvidas, e que até tenha dúvidas, porque não? Dúvidas, certo, e que tem, mas por acaso a minha filha é uma das coisas que me dizia, eu sinto melhor assim, portanto, nem era uma questão de dúvidas, é eu sinto melhor assim. Mas, está bem, mas podias te sentir melhor sendo um cão, ou sendo um gato, ou sendo outra coisa qualquer, e isso não queria dizer, perdão, que tu ouvires, que tu ias ser esse animal, porque depois já vimos que isto depois também pode generalizar ainda para coisas mais tontas, não é? Exato. Mas efetivamente, só a falta de robustez, da motivação, é outra coisa atroz.
para um pai. Então, mas vais tomar hormonas, vais alterar o teu corpo cirurgicamente porque te sentes melhor? Portanto, realmente, eu agora, às vezes, desafio a minha filha a dizer: experimenta voltar a ser rapariga. Experimenta, desafio-te a experimentares voltar a ser rapariga, porque pode ser que agora te sintas melhor, agora, passado estes anos todos, que até te reconheças, que até te sentes melhor como rapariga. Podes lutar pelos direitos das mulheres, porque para mim ser mulher ou ser homem é efetivamente a mesma coisa. E curiosamente, e por acaso, eu desde que a minha filha nasceu, que eu a trato como um rapaz ou uma rapariga, sempre fizemos tudo aquilo que queríamos fazer, não dei mais coisas de menina, ou não abdiquei de fazer ski com ela e de fazer coisas que se calhar são mais de rapazes, portanto sempre fizemos tudo aquilo que tínhamos para fazer, porque acho efetivamente que entre a mulher e o homem há uma plenitude de direitos, não vejo sequer uma vantagem de alguém ser rapaz ou ser rapariga. Sinceramente, acho que a sociedade tem que ter igualdade e que ambos têm que ter o mesmo potencial ou a mesma relevância na participação social em qualquer um dos sexos. E acho que mais ou menos isso acontece. As meninas têm umas vantagens em umas coisas, os homens têm outras. Sim, por isso é que são complementares, não é? Isso. Não são exatamente iguais porque somos diferentes na forma como pensamos, na forma como... Mas realmente podemos fazer todos... alguns trabalhos não, até porque elas também não querem, não é? Isso é verdade. Força e claramente elas não o querem, não é? É mais para ser céu e daí para cima. Certo, mas efetivamente é uma coisa que eu me interrogo muito, que é como é que é possível fazer uma alteração tão profunda. Eu acho que também há uma certa leviandade sobre esta alteração. E a Maria Helena falou... Muita leviandade, muita. E quando nós olhamos para isto, e olhamos em estudos de longo termo, estudos de cauda longa, em que percebemos que depois lá no final isto começa a correr mal. Porque no final não há o caldeirão de dor no fundo do arco-íris, pelo contrário, há muita dor, há realmente a pessoa alterou o corpo, arrependimento, o corpo deixou de ser o corpo com que nascemos e passou a ser outra coisa que alguém resolveu. E deixou de funcionar, porque o corpo não funciona. E deixou de funcionar. E tivemos de tomar medicação para o resto da vida e ficámos presos àquilo e não podemos largar. Quer dizer, agora, como é que um pai ou uma mãe pode ver a sua filha começar a percorrer este caminho e começar a ver que lá no meio do percurso vai haver isto tudo e pode ficar impávido, insereno e ouvir os outros tomarem as decisões da vida da sua filha. E alguém vir dizer, cabe ao Estado, porque os pais são incapazes e não têm modernidade para entender estas coisas modernas que o mundo hoje nos proporciona, e, portanto, vamos retirar esta liberdade de educação dos pais para os seus filhos. Eu não consigo imaginar alguém que queira melhor a um filho do que um pai e uma mãe, não é? Pode haver algumas aberrações, mas que serão pontuais. Acho que um pai e uma mãe são aqueles que mais querem e que mais entenderão o que é bom para os seus filhos e que tudo farão para proporcionar o melhor aos seus filhos. Como é que alguém pode ter a veleidade e até tem a desconfiança que muitas destas pessoas nem pais são, nem sabem o que é um filho, nem sabem o que é o amor incondicional de um pai para um filho, e podem empurrar os filhos dos outros num caminho destes? E como é que depois os políticos, suportados pelo financiamento do nosso trabalho, podem tomar decisões de retirar os filhos e de criarem um conjunto legislativo em que vêm dizer que os pais não sabem e nós, Estado, vamos ter que defender os filhos, e depois a defesa é isto, que é o miúdo decide. Quer dizer, o que é isto? É realmente uma história estranha. A Marisa Antunes costuma dizer que isto vai ser o maior escândalo quando isto se perceber o que é que aconteceu, e por isso é que está a acabar em processos, não é? Por isso é que está a acabar em processos de crime.
em muito bem, porque tudo deve passar pela justiça, e mais uma vez eu acho que aqui é uma questão de justiça. Alguém que diz: tu tiveste esta missão, eras psiquiatra de crianças, a tua missão era defender crianças. Se colocaste todos os interesses à frente da defesa da saúde e de um caminho saudável destas crianças, estas pessoas têm que ser chamadas à coação e têm que ser interrogadas, não é? Alguém tem que perguntar, mas porquê, não é? Porque, efetivamente, Isso vai acontecer. Infelizmente, até lá, haverá mais vítimas. Eu só peço para que não sejam muitas, porque realmente é terrível. Mas vai acontecer. Vai acontecer porque eles não param, não querem travar isto já, pelos vistos, não é? Porquê? É um mistério quase. Mas não estão interessados em travar isto já. Aliás, Jorge, permita-me falar sobre isto, porque eu não sei se ouviu o PSD apresentou um processo de resolução para retirar um guia que foi para as escolas em junho de 2023. Exatamente, quando a lei que já estava expressa nesse guia, certo? Só foi votada e aprovada em dezembro de 2023 e depois chumbada no início de 2024, ou vetada, melhor dizendo, pelo Marcelo, pelo Presidente da República. Ou seja, o Tribunal Constitucional tinha considerado inconstitucional o artigo da Lei 38, que é o direito à autodeterminação de género a partir dos 16 anos, que tinha sido aprovado em 2018, não é? O Tribunal Constitucional considerou o artigo 12º inconstitucional, mas mesmo assim eles avançaram com legislação em cima desse artigo, para o pôr em prática, nomeadamente no acesso às casas de banho, em que a pessoa acedesse às casas de banho nas escolas, mediante o género auto-atribuído, em que usasse os balneários de acordo com o género auto-atribuído, em que participasse nas competições desportivas de acordo com o género auto-atribuído, em que a escola pudesse sinalizar à CPCJ pais que não aceitassem imediatamente a autodeterminação dos miúdos, e então esse guia foi enviado em junho de 2023 e, como já disse, a lei depois foi votada, aprovada pela maioria, mas depois foi vetada pelo Presidente da República. E, na altura, a Presidente da CONFAP, que é a Confederação das Associações de Pais, congratulou-se. Disse que ainda bem que o Marcelo tinha feito aquilo, até porque a CONFAP até teria um papel na decisão do Marcelo, e que estava muito satisfeita com isso. Agora que o PSD, conseguiu chegar à conclusão, depois de muita informação que recebeu, chegou à conclusão que realmente tinha havido um abuso, não é? E até uma violação de uma determinação do Tribunal Constitucional, e decidiu tirar o guia das escolas, vai apresentar o projeto agora no dia 20, na sexta-feira, amanhã, que vai ser debatido. Agora que eles decidiram tirar, certo? E que o CDS vai apresentar também um projeto para que seja devolvido aos pais o direito a escolherem a educação dos filhos e a não serem substituídos pela escola nesse papel. A CONFAP vem dizer que não se deve retirar o guia das escolas. Mas, Jorge, como é que nós podemos olhar para uma situação destas? A CONFAP representa todos os pais. O Jorge tem a sua filha a estudar. Está-se a sentir representado pela Associação de Pais, no caso pela CONFAP, que é a Confederação das Associações? Não, nitidamente não. Portanto, nós falamos sobre isso, não é? Efetivamente, há aqui um movimento que eu não sei qual é, não o conheço, sinto, e é um movimento muito poderoso, e é um movimento que fez chegar onde chegámos e que nos dificulta, portanto, até passar esta mensagem, e acho que a Maria Helena tem de certeza sentido essa dificuldade, e de repente, efetivamente, é um movimento da minha perspectiva e da minha forma de pensar, completamente incompreensível, irrazoável. Portanto,
tudo aquilo que nós assistimos nesta zona são coisas que, numa análise de alguma razoabilidade, são coisas que nunca deviam acontecer. E esta é mais uma, não é? Quer dizer, portanto, aquilo que eu tenho percebido é que muitas das vezes existem convites feitos a associações para irem lecionar determinadas aulas na zona da disciplina e cidadania por pessoas que não são professores, que não são pedagogos, São ativistas. São ativistas, são pessoas que vêm transmitir. Era quase, vamos imaginar, nós, na disciplina de cidadania, chamarmos um único partido político para vir dar uma aula sobre um tema qualquer em que aquele partido político tinha uma visão muito acérrima e muito orientada num determinado sentido, sem sujeitarmos as nossas crianças à pluralidade das ideias. Portanto, acaba-se por fazer um convite a uma associação porque depois os próprios professores não se sentem confortáveis em ler o que está no manual, em falar sobre aqueles temas, porque eles próprios não sabem, não conhecem, não estão confortáveis, não sabem responder às perguntas dos miúdos, e então delegam, só que não delegam, mais uma vez, numa representação coerente. Fazem uma escolha completamente enviesada e vão buscar unicamente uma das frações. E aquela fração apresenta a visão deles e apresenta da forma como acham melhor. E, portanto, estamos face à apresentação de uma única visão, o que é uma certa doutrina, não é? Estamos a doutrinar. Alguém vem dizer isto deve ser assim. E a escola e os professores, e eu acho natural que assim seja, acho que teríamos de ser muito evoluídos para que assim não fosse, não percebem, não sentem que estão a ter uma atitude enviesada, não estão a dar representatividade às outras áreas. Aliás, eu acho que nestas temáticas, aquilo que eu mais tenho assistido é um viés, é uma falta de deixar ouvirmos, passarmos a ouvir as outras frações. Porque, obviamente que, e nós já falámos aqui, portanto, a disforia é algo que existe. Nós não queremos pôr debaixo do tapete. Nós não queremos atacar, não queremos dar oportunidade às pessoas que sofram de uma disforia. Pelo contrário, queremos que sejam bem tratadas e que sejam efetivamente tratadas. O que não podemos é fazer quase uma captação. O que estamos a assistir é vamos procurar jovens que queiram abraçar a doença da disforia. Nós estamos a glamorizar a doença. E também a glamorizar isso. E a simplificá-la. Está-se a reduzir a nada, a dizer que nem sequer é uma doença, não é? Portanto, é uma orientação sexual como outra qualquer. Isso não é verdade. Pelo contrário, dizer, embarquem nisto, porque isto vai resolver todos os teus problemas, e tu, que te sentes mal, porque tens depressões, tens ataques de ansiedade, tens temas que te fazem sentir mal, tudo isso vai desaparecer desde que tu mudares de sexo. Se tu mudares de sexo, exato. Porque o teu problema é unicamente este. E os miúdos dizem, ok, então eu quero mudar de sexo, ok, então pronto. Então vamos fazer esse caminho. Portanto, é algo muito estranho, é algo muito irracional na minha mente científica e é algo com que eu não me identifico e que não gostava de identificar o meu país. Portanto, eu acho que ainda há aqui muito caminho e acho que precisamos todos, com tranquilidade, com capacidade de diálogo, de nos ouvirmos todos, porque de certeza que no meio há de haver um ponto de equilíbrio. Eu acho que habitualmente não são os extremos que conseguem resolver problemas, é obviamente do diálogo, da concertação, de nos ouvirmos todos. Agora temos que nos ouvir todos, e os pais têm que ser ouvidos neste processo, e especialmente os pais que passaram por estas situações, os pais que sentem na pele, que perceberam o que é que se passa, e não é alguém que, sem ter sentido, que nem sequer sabe o que é um filho, pode de alguma forma estar a tentar resolver isto. Como é que os pais vão agir e o que é que os filhos devem fazer. Aliás, uma das coisas que se percebe claramente é que esta ideologia, não é, semeada na cabeça dos miúdos, ela claramente vira-os contra os pais. Quando os pais não se ajoelham, não é, digamos assim, à decisão deles, não é? Quando os pais não glamorizam também a decisão deles,
eles viram-se contra os pais, claramente, e se for preciso, inclusive, infelizmente, denunciam os pais. Isso. E alguns já estão a ser retirados aos pais. Jorge, eu queria lhe fazer, temos aqui umas perguntas aqui no chat, e eu queria lhe só fazer uma pergunta enviada pela Paula Santos. Não, a Maria Azevedo pergunta: que conselhos daria o Jorge aos pais que ainda não acreditam que isto está a acontecer em Portugal? Que conselho é que eu daria aos pais? Eu acho que o único conselho que posso dar, e aliás, eu daria este conselho a todos os pais, que estejam muito atentos aos vossos filhos, estejam muito atentos àquilo que os vossos filhos acedem nas redes sociais. Nós, reparem, é mais uma vez, são crianças. Não, os conteúdos, eu acho que os pais têm o direito e o dever de zelar pelos conteúdos que os filhos conseguem aceder. Se vocês recordam, nós na televisão tínhamos os programas, quando passavam, diziam a idade, havia períodos horários, a partir de quantos anos é que nós temos a ideia que os nossos filhos são muito mais evoluídos e tecnologicamente são, mas continuam a ser umas crianças. E nós não estamos a ter esse cuidado que os nossos pais tiveram connosco. Há temáticas que nós só fomos confrontados. Quer dizer, todos nós sabemos... Na idade certa, acho eu. Isso. Portanto, eu acho que acho que todos os pais têm que estar muito atentos nestas circunstâncias, e os pais que ainda não se depararam com estas circunstâncias foi porque isto está muito fechado. Os pais alguns dão o glamour, não é? Glamorizam e até acham graça, porque agora o filho mudou de sexo, ou quer mudar de sexo, mas não é uma coisa muito divulgada. Mas se olharem com atenção, à distância de 2, 3 pessoas numa turma, vão encontrar situações destas, e se tiverem a paciência e o gosto de falar com algum destes pais, vão encontrar situações exatamente iguais a esta. Eu não acredito que eu tenha sido um alien, que me tenham as coisas acontecido de maneira diferente. Eu acho que infelizmente, este é o modus operandi, e é aquilo que nós vimos, inclusivamente, escrito naquilo que acontecia nos países que a Maria Helena referiu há pouco, porque havia realmente uma ideia que era preciso acelerar o processo. E como a Maria Helena disse, nesses países já se percebeu que essa abordagem era errada e que estávamos a levar para este processo miúdos que não tinham nada a ver com ele. Portanto, temos toda a gente no mesmo carro e tratámos da mesma maneira. E quando aceleramos, não demos o tempo dos miúdos, de uma forma natural, que não pertenciam a este processo, saíssem e não fossem apanhados pelo mesmo e não se viessem a arrepender mais à frente. Portanto, o tempo é uma variável, e Maria Helena também referiu há pouco, me parece que é preponderante para termos mais sucesso a tratar estes casos. A Paula Santos colocou outra pergunta, Jorge, que é, ela pergunta-me até a mim, mas também ao pai. Qual é o papel dos psicólogos escolares nas escolas? O problema é que foi aprovado um decreto-lei em que faz com que os psicólogos e os psiquiatras e os médicos tenham muito medo, porque foi dada a ideia que tratar a disforia era estar a fazer aplicar a teoria da reconversão. A terapia de conversão forçada. Isso. Como se isto fosse um ato de homossexualidade, se fosse uma questão relacionada com gostar de pessoas do mesmo sexo, e portanto, meteu-se tudo no mesmo saco. Portanto, a lei, eu acho que a ideia da lei era um bocadinho impedir com que se tentasse tratar pessoas... Não, é impedir mesmo os profissionais e os pais de contrariarem os miúdos. Mas eu acho que tinha mais a ver com a homossexualidade, acho que pelo menos é a minha ideia, e de repente meteram também a transexualidade dentro do mesmo, mais uma vez, junta-se a mesma coisa. E isto impede com que seja feita aqui uma análise, não é? Hoje em dia, os psicólogos na escola, mesmo que estejam a achar que isto está a acontecer, podem perder a sua célula, e sabemos que algumas pessoas com bastante preponderância nas ordens dos psicólogos, dos psiquiatras, também estão alinhados com esta visão e defendem a visão de que isto tem que ser rápido e que isto tem que ser para amanhã, e embora lá acelerar isto tudo, e basta aos meninos dizerem que não estão no sexo bem, é suficiente e vamos embora. E, portanto, efetivamente, o que está a acontecer é que os psicólogos
têm medo, quer dizer, não estão confortáveis sequer a lidar com estas situações. Agora, eu acharia natural que os psicólogos encontrassem situações de disforia e, como a Marilena disse bem, e que as encaminhassem para os clínicos corretos para fazer o acompanhamento e todos os tratamentos que essas pessoas deverão tratar. E depois deveriam também haver uma forma de identificar se efetivamente é uma disforia ou não é uma disforia. É meramente um ato passageiro e não estamos a empurrar o miúdo para um percurso dificílimo e duríssimo do ponto de vista clínico de uma coisa que não existe, uma doença que ele não tem. É só esta diferença. Portanto, os psicólogos podem ter realmente um papel fundamental, especialmente se não forem todos na mesma direção. Se pensarem pela sua própria cabeça e conseguirem distinguir quando é que estão a ajudar, dizendo, olha, se calhar, pensa lá melhor e vamos fazer aqui uns testes e vamos ver. Ou, por outro lado, dizer assim, parece-me que este deve ser tratado, vamos encaminhar. É esse o papel dos psicólogos na escola, na minha humilde perspectiva. E na minha humilde perspectiva, nunca, antes da maioridade, porque eles não têm capacidade para tomar decisões informadas, não é? E sim, eles deveriam poder fazer o seu trabalho, mas a outra pergunta da Paula Santos, e é a última que tenho aqui, diz o seguinte: a DGS diz que estes processos de transição sexual implicam duas equipas multidisciplinares e, porém, segundo percebi neste caso, bastou ouvir o psiquiatra e o psicólogo. Sim. Sim. Aquilo que a Lei 38 veio aprovar é que basta que haja um relatório médico a confirmar que a criança é de facto alguém que está preso num corpo que não é dela. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como a terapia afirmativa do género é a única que é permitida, o relatório, na verdade, é aquele que é feito pelo próprio paciente, digamos assim. Ele diz, eu sou, e a pessoa só vai escrever um papel a dizer, não, esta pessoa sofre de disforia, como fez o médico, o psicólogo, não é? O psiquiatra. Sim. Que o Jorge mencionou. Portanto, é isso que é requerido. Neste momento não há mais nada. Tudo aquilo que era feito antes, esse tal acompanhamento das equipas multidisciplinares, etc., tudo isso acabou porque, como dizia uma faixa hasteada pela Mariana ou pela Joana Mortágua, numa manifestação em Lisboa, antes da Lei 38 de 2018 ser aprovada, a autodeterminação não tem idade, sou quem sou, sem relatório médico. Exato. Portanto, esta é a fase em que estamos, que é terrível. Eu dou graças a Deus, no fundo, que a sua filha tenha tomado a decisão sábia, porque é sábia, de não fazer nada, pelo menos enquanto não terminar e não chegar ali à maioridade, não é? Que já chegou, mas até acabar a universidade, no caso. Ter um córtex pré-frontal mais desenvolvido e de tomar uma decisão. Mas efetivamente, inclusive numa das conversas com a psicóloga do Centro Psiquiátrico de Lisboa, eu perguntei-lhe, mas têm alguma situação de... Vocês estudam o arrependimento? Porque o que ela me disse é que já tratavam há muitos anos. Era uma senhora já com certa idade, aliás, estava até à beira da reforma. Zélia Figueiredo? Não. Era uma senhora já com alguma idade e que dizia que acompanhava estes casos há muitos anos e que referia primeiro aquilo que falámos há pouco, que é isto eram casos altamente excepcionais e agora não têm mãos a medir. Portanto, o fenómeno é completamente distinto. Estamos a falar de coisas que não são comparáveis, porque a volumetria, a quantidade de casos e o tipo de situações, há aqui realmente um padrão completamente distinto. É o efeito contágio. É o efeito contágio. E que surge em 2008. Portanto, é uma patologia que nasce no mundo no ano 2008. Portanto, é uma coisa extremamente recente. E o que ela me dizia, e a Marilena referiu há pouco, é que, obviamente, a disforia já é tratada há muitos anos. E a minha pergunta era um bocadinho casos de arrependimento, casos que correram mal. E ela dizia, nós não estudamos esses, porque esses desaparecem. Pois. Portanto, a maior parte deles suicida-se. E os que não se suicidam desaparecem mesmo.
Mas nós temos uma população, nós registamos as avezinhas na biologia, nós contamos quantas aves estão no habitáculo e percebemos que estamos a destruir a fauna e a flora porque fazemos contagens e aquilo vai caindo, não é? Portanto, se nós registamos quantas pessoas estão à partida, nós temos que perceber o que é que acontece às pessoas. Quer dizer, se isto é um tema tão motivador, porquê é que não vamos olhar, porquê é que não vamos estudar toda a cadeia? Os dados estão lá, não é? Nós podemos, hoje, ir lá ao centro e dizer, deem-nos os registros de 1910. E agora vamos estudar isto desde 1910. Quantas pessoas entraram? Quantas saíram? Quantas morreram? Quantas suicidaram? Quantas eram? Isto não é só pôr gás nos miúdos. Vamos lá fazer um trabalho científico sério e vamos lá perceber o que é que aconteceu nos últimos anos, o que é que mudou, o que é que estamos a fazer diferente e quais são os resultados. E o mesmo aos miúdos de hoje. Estão contentes? Não estão? Isto tem que ser assim. O que mudou, Jorge, claramente, é a glamorização de uma patologia como se fosse algo normal e até desejável. E nós já passámos do nosso tempo, mas ainda bem. Só queria terminar com uma pergunta da Paula Santos, mais uma, que o Jorge disse, mas eu acho que ela não deve ter ouvido. O Jorge pode referir qual foi o hospital público que acompanhou a sua filha? É assim, o acompanhar é uma palavra demasiado forte. A minha filha foi a um hospital, foi à Dona Estefânia, e a Dona Estefânia referenciou-a para ir ao Hospital Júlio de Matos, ao Hospital Central Psiquiátrico de Lisboa. Só aí já tem que haver alguma coisa errada. Certo. Se é algo normal, que não passa de uma orientação sexual, certo? Porquê é que tem que ir para um hospital psiquiátrico? Certo. E a seguir, portanto, ela faz o processo todo de consultas, mas como nós tínhamos esta combinação com ela abandona o acompanhamento, porque foi isto que nós combinámos com ela, que foi, nós vamos-te apoiar naquilo que tu quiseres fazer, mas não achamos que se deva ser agora. Estamos disponíveis para estar contigo quando tu tiveres terminado a universidade. E, portanto, quando nós vamos com ela, portanto, quando ela faz estas várias consultas, ela já tinha esta combinação, portanto, e ela resistiu até aos convites desses médicos, no sentido, tu não precisas de respeitar, podes fazer já a transição, mas do lado dela houve essa capacidade de dizer, não, eu acordei isto com os meus pais, eu vou fazer isto que os meus pais me sugeriram. E, portanto, foi ao Hospital Central, mas ela só foi a estas 3 consultas e não voltou a ir mais a nenhuma consulta. Não foi propriamente o acompanhamento. Mas, numa dessas consultas, ela foi imediatamente encaminhada, ou seria encaminhada para hormonas logo. Portanto, isso. As tais equipas multidisciplinares, de facto, são mitos. Eu não vi isso, eu não vi nenhuma equipa multidisciplinar. Vi realmente pessoas que trabalhavam quase em loop, portanto, referenciavam-se umas às outras. Portanto, lá está, mais uma vez, não vi aqui o contraditório. Não vi aqui alguém a defender o contraditório. Dizer, vamos com calma. Não vi nenhum teste. É isso também que me afligiu até o dia de hoje. Não vi um teste... que seja um teste científico, tenha uma mínima base para dizer esta criança tem mesmo um tema disforme. Não, esta é a única patologia que é autodiagnosticada. É o paciente que diz o que tem e o que precisa, e o médico limita-se a prescrever, porque infelizmente estamos nessa... E o único problema é que a prescrição pode ser muito dolorosa para as crianças, futuros adultos, e essa é realmente a maior dor deste tema, é a leviandade com que se trata a vida destas crianças, destes nossos jovens, destes nossos concidadãos, e é isso. Acho que é isto. Jorge, muito, muito obrigado. Eu sei que não é fácil para pais que estão a passar por isto, estar a falar do tema, e agradecemos-lhe imenso a disponibilidade que teve para falar aqui hoje connosco sobre isto, connosco, a Associação Família Conservadora, não é? E principalmente para outros pais poderem perceber o que é que pode bater-lhes à porta a qualquer momento, porque há quem pense que isto só acontece em famílias desestruturadas, em famílias que não têm tempo nenhum para os filhos, e que não acontece a mais ninguém, não é?
infelizmente acontece cada vez mais e acontece um pouco em todos os tipos de família, digamos assim. Mais ocupadas, menos ocupadas, mais estruturadas, menos estruturadas. A verdade é que os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos estão cheios. Há listas de espera de miúdos confusos quanto à sua identidade sexual. Isto não é por acaso, isto tem a ver, de facto, com aquilo que eles veem, tanto nas redes sociais como depois com aquilo que é validado pela escola e por aquelas associações que vão à escola. Como eu costumo dizer, lavar-lhes a cabecinha. Nós, até à próxima conversa, ou serão, não é? Vai ser um tema diferente, vai ser o tema de uma família que decidiu ter o Benjamin, mas depois vamos anunciando, está bem? Portanto, daqui a 15 dias teremos mais uma conversa ao serão. Até lá, se Deus quiser. Uma boa noite.